juízes eleitos. O Brasil não tem governo, tem juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com várias intensas o denominado ativismo judicial. E é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito é difícil, são milhões de dispositivos. As instâncias próprias não resolvem os problemas, e o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Em especial, o Supremo Tribunal Federal há um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque no Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corpus ou em seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Respeito todas as opiniões. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre. Imprensa até às 19 horas, as 3 comissões estarão trabalhando, entre elas a de comunicação, para nós buscarmos as opções legais, mas queremos garantir que o presidente Bolsonaro estará mais presente do que nunca dentro dos espaços legais, ainda concedidos mesmo com a censura. Nós buscaremos todas as estratégias de comunicação para continuar dando voz a ele, e se ele ficar impedido de ter voz nas redes sociais, nós falaremos por ele e o Brasil também falará por Bolsonaro. Ah, só os presidentes das comissões podem dizer, aí tá. Eu entendo o quórum com votação. O Mota está fora do Brasil, não está nem presidindo a Câmara nesse momento. A conversa sim, por telefone sempre. Ontem o deputado especial do Eduardo Bolsonaro fez uma live, mais uma vez, falando sobre sanções e fez ali algumas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e também a alguns integrantes da Polícia Federal. Nessas lives também, ele já disse ser ali um dos responsáveis pela ação do presidente Trump. Hoje, você... Boa tarde a todos. Obrigado por atenderem essa convocação que reúne aqui, não todas, mas representando a todas as lideranças da oposição e partidos de oposição, representando a liderança da oposição, tanto no Congresso Nacional, seria o senador Isalci, que não pôde estar presente, e representando a liderança do Senado, o senador Jorge Seife. O senador Rogério Marinho não pôde estar presente, embora todos tenham contribuído nessa manifestação que nós vamos ler. Seife pela oposição. Eu, como líder do PL no Senado, já há 4 anos, preparei a minha manifestação na mesma linha, que também vou ler. A deputada Crisóstomo, representam tanto o PL quanto a oposição da Câmara dos Deputados e vão se manifestar também. Ao final, naturalmente, aberto a perguntas, como sempre fazemos. Dito isso, lamentando que não coincidentemente tudo está acontecendo no primeiro dia do recesso, mas não esperavam a nossa rápida mobilização, porque estamos alerta a tudo que está acontecendo no nosso país.
Faço a leitura da manifestação como líder do PL no Senado Federal nesse momento de grave abalo institucional. Conforme amplamente divulgado pela imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. É sempre bom lembrar que Bolsonaro não foi condenado. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado democrático de direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. É visto com preocupação situações reais hoje no nosso país. Perseguição explícita a opositores do governo. Censura. Restrições às liberdades. Violação ao devido processo legal. Cerceamento do direito de defesa. Violação de prerrogativas de advogados e também de prerrogativas de parlamentares. Capitulação das Forças Armadas com perseguição a oficiais da alta patente e cortes sucessivos no seu orçamento. E, sobretudo, um Congresso anulado nas suas funções legislativas e subjugado por outro poder, no caso, pelo Poder Judiciário. Precisamos agir com firmeza e repúdio a mais essa ação de perseguição contra o nosso presidente e a oposição. Os parlamentares brasileiros, especialmente a oposição no Congresso Nacional, precisam urgentemente valer a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que vem sendo rasgada pelo STF, calar os brasileiros. E querem começar silenciando nosso líder maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Democracia aqui não é. Assinam o senador Carlos Portinho, senadores Alci Lucas, senador Jaime Bagatoli, representando a todos os 14 senadores do PL no Senado. Com a palavra, o senador Jorge Seife, como líder e oposição no Congresso, representando os senadores Alci. Senhoras e senhores da imprensa, muito obrigado pela presença dos senhores, por essa convocação, nesse momento tão delicado da democracia do nosso país. Esses dias, o presidente da maior democracia do mundo, o presidente da maior economia do mundo, o presidente da maior força... De volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, a gente segue repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também, claro, repercutiu em diversos veículos internacionais nesta sexta-feira. O britânico The Guardian noticia que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por medo de fugir, enquanto o julgamento sobre a suposta tentativa de golpe se aproxima do fim. Assim como The Guardian, o americano Washington Post também noticia que o ex-presidente foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O New York Times destaca que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, o que agrava a rivalidade entre Brasil e Trump. O jornal espanhol El País noticia que a justiça brasileira impõe tornozeleira eletrônica a Bolsonaro devido ao risco de fuga. A CNN Internacional relata que a polícia brasileira invadiu a casa do ex-presidente e colocou tornozeleira eletrônica, citando preocupação com o risco de fuga durante o julgamento. Ana, a gente traz aqui uma repercussão de alguns jornais, claro, trazendo essa notícia da operação da Polícia Federal na manhã de hoje, todos focando aí nessa questão do risco de fuga. Mas, de novo, a gente estava aqui, inclusive, comentando na hora do intervalo que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão ali de 47 páginas, repleta ali de prints e publicações nas redes sociais, não há um detalhamento criterioso de possibilidade ou risco de fuga por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E queria voltar no ponto que o Alexandre tocou no bloco anterior sobre o silêncio de Donald Trump nesta sexta-feira. Ele que vinha falando recorrentemente o nome de Jair Bolsonaro, ontem, inclusive, divulgou aquela carta, né, em apoio ao ex-presidente, e hoje, por enquanto, está só acompanhando. Como é que está isso, Ana?
Então, Paula, bom, primeiro em relação ao presidente Bolsonaro sair do país. Ele não tem passaporte e todos os holofotes estão em cima dele. Por isso que essa história do pendrive aí, estranho no mínimo, porque diante de tudo que estamos vendo, o presidente Bolsonaro ia deixar um pendrive comprometedor na casa dele, no banheiro. É muito estranho isso, precisa ser investigado, porque nós estamos diante de um regime, e eu uso essa palavra, que coloca inserções fraudulentas, né? Isso ainda está em investigação, mas esse regime que nós estamos sendo submetidos no Brasil usou documentos fraudulentos do Felipe Martins, que não existe, com o número de passaporte que foi cancelado. Depois uma outra entrada do Felipem, pior ainda, né? Do Felipem, visitante, quando ainda era assessor do presidente Bolsonaro ali no Planalto. Ou seja, mais um phishing expedition. E o presidente Bolsonaro ia sair. Ele que é provavelmente hoje no Brasil, o homem mais vigiado. Ele ia fugir do país. Ou seja, essa história está muito estranha. Agora, Paula, sobre o silêncio do presidente Donald Trump, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, eu comentava isso com a Paula ontem, nós ligamos a televisão, o presidente Donald Trump, ele está na televisão quase 24 horas por dia, e quando você acha que eles estão reprisando uma entrevista de manhã ou de ontem, não, ele está ao vivo, é o tempo todo falando, ele não foge das perguntas, e quando ele sai da Casa Branca para entrar no helicóptero, né, o Marine One, para ele ir para se deslocar ali em Washington, ali no jardim, os repórteres continuam bombardeando com perguntas, ele não foge. Foi inclusive ali que mais uma pergunta sobre o presidente Bolsonaro foi respondida, sobre o Lula também, não vou falar com ele agora. Então, Paula, esse silêncio não é uma coisa normal, tá? Não é, porque o que nós vimos hoje no Brasil... E olhando, né, o documento do ministro Alexandre de Moraes, inclusive citando a carta timbrada ali com, né, a marca da Casa Branca, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra aberta para o presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump, que é sempre muito reativo às vezes e combativo, e ele às vezes pode não falar tudo, mas alguma coisa ele fala. E dessa vez ele está em absoluto silêncio. E aqui, para nossa audiência, a nossa produção e eu aqui estamos tentando falar com um dos assessores do presidente Donald Trump. Até conseguimos alguma comunicação, mas agora veio a notícia que talvez a Casa Branca esteja pedindo prudência. Ou seja, todos entraram num código de silêncio, e não sei se isso é uma boa coisa para o Brasil, Paulo. O Tribunal Federal determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal. O bloqueio também vale para as contas e a chave Pix. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A decisão é sigilosa e faz parte do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo está impedido, portanto, de receber ou enviar dinheiro. Além disso, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que trata com muita importância a questão da suspensão de vistos dos magistrados integrantes da Suprema Corte e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para os Estados Unidos, medida que foi anunciada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Apesar disso, segundo Barroso, ainda não é hora de comentar o assunto. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentar. Nós estamos apenas observando o que aconteceu. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição
Constituição e a legislação brasileira. Ainda nada foi feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal, e a gente tem trazido isso aqui ao longo dos dias, diante das medidas que são tomadas ou das mobilizações no exterior, mirando o STF, os ministros vêm com preocupação, assim como o ministro disse sobre a importância, ele está dizendo que vê como algo relevante e que tem um impacto, mas eles têm evitado comentar sobre esse assunto e essa virou uma postura que o Supremo adotou ao longo dos últimos dias. A gente trouxe aqui essa informação no 360 há cerca de 10 dias, mostrando que todas a saída vista pelos ministros do Supremo é uma saída diplomática, uma saída pela política, que não cabe ao STF, por mais que seja o principal alvo dessas medidas, o principal afetado por essas medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e por essa mobilização no exterior, o Supremo evita comentar sobre esse assunto. A gente trouxe inclusive o bastidor da conversa entre Luiz Roberto Barroso e o presidente Lula a respeito de como seria a resposta diante da tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos naquela carta em que Donald Trump responsabiliza as decisões do Supremo para tomar a decisão que deveria ser uma decisão técnica numa relação comercial entre os dois países, e que ali ficou naquela conversa entre Barroso e Lula por telefone, logo naquele dia, que toda a resposta seria dada pela via diplomática, pela via política, e que não caberia ao Supremo Tribunal Federal comentar esse assunto. É assim que o Supremo tem tratado, já tem um tempo que o Supremo tem feito isso, reverbera o seu descontentamento por meio de alguns posicionamentos muito específicos, como esse, da importância da gravidade da medida, mas evita entrar em detalhes porque acha que isso cabe ao governo por meio do Ministério das Relações Exteriores e do Palácio do Planalto.